Olá pessoal, estamos entrando aqui como temos feito todas as manhãs ou início da tarde, né? Um pouquinho antes, para que a gente possa ir aguardando aí o pessoal ir chegando. Bem-vindo o pessoal que está entrando, vai divulgando aí para os seus contatos que a nossa live do Eu, Você e a Bíblia está começando daqui a pouquinho. Olá, quem entrou aí já? Seu Mari, Francine, Ariane, bom dia para vocês. Muito bom a gente estar junto aqui de novo. Temos alguns minutinhos aí para o pessoal ir chegando. Aproveita aí para encaminhar para os seus contatos e convidá-los para participar. Bom dia, Ariane. Estamos lá, né? Seguindo mais uma semana. Saudade de encontrar vocês, hein? Pessoalmente. Eu não nasci para esse negócio de mundo virtual, não. Oi, Fran. Beijão aí para você, pro Klaus, os meninos. Ariane, tô esperando o Serginho entrar também, hein? Hoje ele vai assistir com você. Bom dia, seu Mari. Oi, Maristela. Que bom que você está aí com a gente hoje também. Sim, eu também estou com saudade de todos vocês, viu? Olá, Osvaldo. É só chegando. Mais um minutinho e a gente começa. Ah, tá bom, o Serginho tá em aula. Então depois ele assiste, né? Manda um oi meu pra ele, viu? É hoje que ele vem aqui? Tá discipulado, Ariane? Vai se preparando aí, pode ir pegando sua Bíblia. Hoje nós vamos conversar baseado em João 14. Oi, Arnaldo, bom dia. Isso aí, pessoal. Muito bem-vindo, viu? Todos vocês que estão chegando aí. Ah, o Ellerson resolveu aparecer, meu amigo. Ah, hoje vamos fazer o discipulado aí no condomínio, Ariane? Legal. Muito bem, meio-dia. Vamos lá, vamos começar? João capítulo 14. Hoje eu quero dar uma geral aqui no Evangelho de João capítulo 14. Olha só que interessante a maneira que esse texto do capítulo 14 de João começa. Olha o que Jesus nos diz aqui, logo no início. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Não permitais que o seu coração se preocupe. De maneira legal, né, de começar esse capítulo dentro do contexto que a gente tem passado, que a gente tem experimentado, vivido, não é mesmo? Não se preocupe, não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos orar? Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado por cada pessoa que já chegou aqui para participar dessa live. Obrigado por aqueles que ainda vão estar entrando. Obrigado por aquilo que o Teu Espírito tem para compartilhar conosco a partir da Tua palavra. Obrigado pela Tua presença com a gente, Senhor.
Muito obrigado, porque Jesus diz que nós não devemos nos preocupar. Nós não devemos permitir que o nosso coração se preocupe. Ajuda-nos a entender por quê, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. O início do capítulo 14 de João, vamos lembrar novamente, nós estamos trabalhando um conjunto, certo? Um bloco de texto dentro do Evangelho de João, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17, onde Jesus está passando os seus últimos momentos com seus primeiros seguidores, e ele vai compartilhar com eles várias coisas ainda antes dele ser preso e antes dele ser levado para a sua morte e depois a ressurreição. Nós estamos aqui há algumas semanas apenas da Páscoa, né? E o Evangelho de João mostra para a gente uma escolha que o Espírito Santo dirigiu João a fazer, apresentando para nós os ensinos de Jesus, ou a conversa que Jesus teve com aqueles seus primeiros seguidores nesse momento, dessas últimas horas da sua vida que ele passou junto com eles. Enquanto os demais evangelhos, eles mostram para a gente o que acontece ali no momento da ceia da Páscoa, o estabelecimento, né, através da ceia da Páscoa da nova aliança, etc. João, ele não dá esses detalhes para a gente, ao contrário, ele gasta bastante tempo mostrando para a gente qual foi a conversa que Jesus teve com aqueles seus primeiros seguidores nessas últimas horas. E aqui no capítulo 14, então, diz que Jesus nos dá uma ordem. Ele diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Por que nós não devemos permitir que o nosso coração se preocupe? Porque nós devemos crer em Deus e crer também nele. Ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Vamos começar observando o fato de que a preocupação é uma realidade que pode vir à nossa vida, mas ela não precisa ser acolhida por nós. Jesus diz isso aqui. Ele diz: não permitais. Veja, essa é uma ação que Jesus está dizendo que nós devemos assumir, que nós devemos tomar. Não é Deus que faz com que a gente não se preocupe, embora ele tenha poder para fazer isso, não é ele que faz isso. O que ele nos oferece são realidades que vão fazer com que, se nós crermos nele, crermos em Jesus, a gente pode escolher não permitir que o nosso coração se preocupe. Então, por que Jesus afirma isso? Por que ele diz que a gente não deve permitir que o nosso coração se preocupe? No lugar disso, nós devemos crer em Deus e crer nele. Eu quero mostrar, pelo menos para a gente aqui, 3 motivos que o capítulo 14, Jesus no capítulo 14, nos apresenta para não permitirmos que o nosso coração fique preocupado, mas no lugar de termos preocupação no nosso coração, carregarmos fé no nosso coração em Deus e em Jesus. Veja, ele diz assim, nos versículos 2 e 3, ele diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu o teria dito a vós, portanto vou para preparar-vos lugar, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Então, em primeiro lugar, nós não devemos deixar que o nosso coração se preocupe, mas nós devemos, no lugar da preocupação, carregar fé em Deus e fé em Jesus, porque Jesus está nos garantindo que através daquilo que ele iria fazer por nós, por intermédio da sua morte, nós teríamos um novo lugar para vivermos, nós teríamos um novo lugar para estarmos, ok? E aqui eu vou compartilhar algo com você que talvez vá fazer a sua cabeça fazer assim, né? Explodir um pouco. Do que Jesus está falando? Quando ele diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vós, portanto vou para preparar-vos lugar. Do que Jesus está dizendo? A que é que Jesus está se referindo quando ele fala que ele vai para preparar lugar? E quando ele for e ele tiver preparado o lugar, então ele voltaria e levaria para ele, nos levaria para ele, a fim de que aonde ele estivesse, nós também pudéssemos estar.
Tradicionalmente, esse texto, quando nós lemos esse texto, nós temos a tendência de pensar no céu. Eu tenho quase que certeza absoluta que você já ouviu várias vezes esse texto sendo citado em algum contexto, em algum momento, se referindo ao fato de que Jesus está dizendo que ele iria para o céu, na casa do pai dele, ou seja, a gente tem a ideia do céu, e que ele iria para o céu para preparar lugar para a gente lá no céu, para que então ele pudesse voltar e quando ele voltasse nos levasse para o céu para a gente estar com ele. Veja, não é disso que Jesus está falando aqui, ok? Deixa eu fazer já um parênteses. Eu não estou dizendo que não exista a realidade do céu, eu não estou dizendo que se nós morrermos, o nosso espírito não vá para o céu, para a presença do Pai. Sim, isso acontece, tem um monte de textos bíblicos, outros textos bíblicos que falam isso pra gente, mas nesse texto não é disso que Jesus está falando. Se nós lermos o texto dentro de todo o seu contexto, a gente vai ver que Jesus não está falando a respeito disso. Jesus está falando a respeito daquilo que ele iria estar realizando em poucas horas através da sua morte. Quando Jesus diz assim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vós, portanto eu vou para preparar-vos lugar, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está falando a respeito daquilo que ele iria realizar na cruz, para que então nós pudéssemos estar no mesmo lugar que Jesus está. Nós pudéssemos viver no mesmo contexto, no mesmo ambiente, na mesma realidade que Jesus vive. Vamos olhar isso, essa afirmação de Jesus dentro do contexto de todo o texto para a gente poder entender isso. Olha só, logo depois que ele fala assim, na casa de meu pai há muitos aposentos, tal, eu vou preparar lugar, e quando eu tiver preparado lugar eu voltarei para estar convosco. Ele diz no verso 4, vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então Jesus faz duas afirmações aqui para aqueles primeiros seguidores. Primeiro, que eles sabiam para onde Jesus estava indo, e segundo, que eles conheciam o caminho. E aí, então, isso traz uma certa confusão na mente de Tomé. Tomé indaga-lhe, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Então Jesus começa a responder a dúvida de Tomé, a indagação de Tomé de trás para frente. Ele diz assim, o texto diz assim no verso 6, assegurou-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, Jesus diz para eles que eles sabiam para onde ele estava indo e que eles conheciam o caminho. Para onde Jesus estava indo? Jesus estava indo para o Pai. Como Jesus estava indo para o Pai? Jesus estava indo para o Pai através da sua morte, através daquilo que ele iria realizar na cruz, através da sua morte e depois da sua ressurreição, ele ia então retornar para a presença do Pai. Por que Jesus diz que eles sabem o caminho? Vamos voltar para o capítulo 13 um pouquinho. Assim, pouco antes da festa, capítulo 13, verso 1, assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então veja, Jesus sabe do momento dele, ele sabe que ele está voltando para o Pai. E ele sabe que a maneira dele voltar para o Pai é através da sua morte. E Jesus vem falando a respeito da sua morte para os seus seguidores. Então, quando ele diz para eles que eles sabem para onde ele está indo, ele não está falando que eles sabem sobre o céu, ele está falando que eles sabem sobre a morte de Jesus, sobre aquilo que ia acontecer com Jesus. Eles sabiam sobre a sua crucificação. Embora não fosse claro para eles a perspectiva da crucificação, era claro para eles, ou deveria ser claro para eles, pelo menos, porque Jesus estava insistindo com isso continuamente, a respeito da sua morte. No capítulo 13, ele fala sobre ele ser traído. Nós não trabalhamos com essa parte, mas ele vai falar dos versículos 18 em diante, que ele vai ser traído, que quem era o traidor, né, e etc. Ele diz que ele, no versículo que eu comecei a ler lá, do capítulo 13, versículo 1,
que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como foi a forma de Jesus amar aqueles que estavam no mundo até o fim? Foi através dele não abrir mão da cruz. Então, para onde Jesus está indo? Jesus está indo de volta para o Pai. Mas como Jesus está indo de volta para o Pai? Através da sua morte na cruz. E Jesus diz para Tomé que eles também conhecem o caminho para se ir de volta ao Pai. Então, Jesus começa a responder a respeito do caminho, apontando a ele mesmo como caminho. No verso 6 ele diz: vocês conhecem o caminho, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está indo ao Pai e o caminho para que a gente vá ao Pai é através de Jesus. Como? Através do mesmo caminho que Jesus está trilhando para chegar ao Pai, através da sua morte. Então nós não temos como ir ao Pai a não ser através do sacrifício de Jesus, a não ser através do caminho de Jesus, que é o caminho do seu sacrifício, que é o caminho da sua morte. E aí o texto vai continuar dizendo: se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. Desde agora vós o conheceis e o vistes. Aí Filipe fica confuso, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso é suficiente? Jesus diz para ele: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e tu não me tens conhecido? Aquele que vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então veja, todo o texto é desenvolvido com essa ideia de que Jesus, com a ênfase de que Jesus, ele está indo preparar o caminho para que a gente possa voltar ao Pai, para que a gente possa estar com o Pai. Jesus fala que ele vai preparar lugar, voltando para o versículo 2, para que aonde ele estiver, nós também possamos estar. E aí a pergunta é: aonde é que Jesus está? Olha o verso 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoria, mas o Pai que habita em mim realiza suas obras. Então, onde é que Jesus está? Ele está no Pai. Onde é que Jesus quer que a gente esteja? No mesmo lugar que ele está. Onde ele está? No Pai. E ele estando no Pai, o Pai habita nele. Ou seja, Jesus é a morada do Pai. Então, quando Jesus diz que ele vai preparar lugar na casa do seu Pai, tem muitas moradas, e ele vai preparar lugar, ele está se referindo a respeito do caminho da sua morte, a respeito do caminho do seu sacrifício, que vai estabelecer, então, através da nova aliança, a condição para que o Pai, aonde Jesus está e que vive nele, não viva apenas nele, mas também possa viver naqueles que o seguem. Vamos continuar um pouco mais ainda. No verso 23, isso fica... verso 11, ele diz assim: crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Então veja, Jesus quer que a gente esteja onde ele está. Ele diz aqui que ele vai preparar lugar para que aonde ele está, nós também possamos estar. Onde Jesus está? Jesus está no Pai. Então, Jesus está no Pai, e por ele estar no Pai, o Pai vive nele. Jesus é a habitação do Pai. Jesus vai nos preparar lugar, moradas, ok? Para que a gente possa estar no Pai assim como ele está, e assim o Pai possa habitar em nós como ele habita em Jesus. Sem a morte de Jesus, Deus não pode vir habitar em nós, porque a questão do nosso pecado não está resolvida. Então, a morte de Jesus é o que estabelece a nova aliança, a sua morte e sua ressurreição, e é o que dá condições, então, de que nós possamos ser morada do Pai. Nós possamos estar no Pai como Jesus está no Pai, e o Pai possa habitar em nós como ele habita em Jesus. Vou caminhar um pouquinho mais, para que isso fique mais claro ainda para a gente. Olha o verso 20. Verso 20 ele diz assim: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. De novo, essa ênfase da onde Jesus está, que ele quer que a gente esteja, e que nós vamos estar quando através da sua morte, da sua ressurreição, ele criar condições para que a presença do Pai que está nele possa também estar em nós.
E isso tudo fecha de uma forma muito clara, mostrando pra gente que Jesus, quando ele fala que ele vai preparar lugar, ele não está falando, e quando ele preparar ele vai voltar, ele não está falando sobre ele ir para o céu, preparar lugar pra gente lá no céu, arrumar casas no céu, construir casas no céu, então voltar para nos levar para lá. Ele está falando a respeito da sua morte, ele vai preparar lugar pra gente através do seu sacrifício, da sua morte. Ele vai então rasgar o véu e ele vai nos dar acesso pleno à presença do Pai, e o Pai vai poder estar conosco como ele está com Jesus. E assim nós vamos nos tornar habitação do Pai, morada do Pai. As casas, muitas casas que o Pai tem, que Jesus vai preparar, somos nós, ok? Às vezes nós confundimos isso, nós achamos que Jesus está indo preparar casa para nós, morada para nós, mas o que ele está preparando é a gente para ser morada do Pai. Olha só, isso fica absolutamente claro no verso 23. Olha o verso 23. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós iremos até ele e faremos nele morada. Na minha tradução diz assim: e faremos nele nosso lar. Uau! Eu tenho certeza que se você não tinha me ouvido ainda a respeito disso, a sua cabeça fez assim, agora... Mas veja que você ler o texto dentro do seu contexto vai deixar claro para você que Jesus não está falando do céu. E aí isso resolve um problema muito sério, muito sério para a gente. Um problema que muitas e muitas vezes a gente não lida com ele, mas está aí. Bom, se Jesus está falando do céu... e que ele está falando que ele vai preparar lugar, que lugar é esse que ele está preparando para a gente, que está demorando tanto tempo para ele voltar? E aí a gente começa com argumentos assim, não, mas ele ainda não voltou porque ainda o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, pessoas ainda, nem todo mundo ouviu o evangelho, mas veja, aqui ele não fala sobre ele voltar quando o evangelho for pregado a todas as nações. Aqui ele não fala sobre ele voltar depois que todo mundo tiver ouvido o evangelho. Aqui ele fala sobre preparar lugar, que ele tendo preparado o lugar, ele voltaria para nós outros. Ele voltaria para os seus discípulos. Então, dentro do contexto, se você ler esses versículos dentro do contexto do que Jesus está falando no evangelho de João, você vai ver que ele não está falando sobre ele ir para o céu, ele está falando sobre ele ir para a cruz, ele está falando sobre ele morrer na cruz, porque assim ele vai ser o caminho para que a gente possa vir ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus tem que seguir esse caminho da entrega, da sua morte, para que então depois ele ressuscite e volte para nós ressuscitado, ou seja, estabelecendo a nova aliança, para que assim então nós possamos ter acesso ao Pai. Vamos continuar lendo um pouco então para baixo, que isso vai ficar... Claro, veja, tem outras afirmações que ele faz. Ele fala que verso 19, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo, vós da mesma forma vivereis. Então ele vai, mas ele vai voltar, é o que ele diz. E como isso acontece? Ele está se referindo à sua morte, ele vai na sua morte e ele vai voltar na sua ressurreição. Então, o primeiro motivo pelo qual a gente não deve se preocupar, a gente não deve deixar o nosso coração se preocupar, mas a gente deve, no lugar de preocupação no nosso coração, ter fé em Deus e fé nele, é que através da obra de Jesus, através daquilo que ele fez, e aqui no caso ele ainda iria fazer, mas agora nós podemos falar através daquilo que ele fez, através da sua morte e da sua ressurreição, nós temos um novo lugar para estarmos vivendo. E esse novo lugar tem a ver com a realidade do reino de Deus, esse novo lugar tem a ver que a nossa vida está na vida do Pai, assim como a vida de Jesus estava na vida do Pai, e a presença do Pai está em nós, assim como ela estava presente na vida de Jesus. Mas um segundo motivo é como isso acontece. O segundo motivo pelo qual a gente não deve se preocupar, mas crer em Deus e crer também em Jesus, é que Jesus diz que ele vai nos enviar o Espírito Santo. Então veja, Jesus vai nos preparar, ele vai preparar lugar, ele vai nos preparar para que a gente possa ser a habitação de Deus, e ele diz que ele vai nos enviar então a presença do Espírito Santo de Deus. Como é que o Pai estava em Jesus e Jesus estava no Pai? Através da presença do Espírito Santo. Através da presença do Espírito Santo
Vivendo em Jesus, o Pai e Jesus estão interligados. Há uma comunidade relacional de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Jesus nos diz que através da sua morte, da sua ressurreição, ele nos prepara para estarmos no Pai assim como ele está e para que a gente possa ser a habitação do Pai e a habitação dele. Agora, como o Pai e Jesus habitam em nós? Através da presença do Espírito Santo. Olha o verso 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que este esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco, que estará dentro de vós. E veja quantas vezes aparece essa expressão, estar, estiver, tanto para Jesus, quanto para o Pai, quanto para o Espírito Santo. Então, unindo isso àquilo que eu estava dizendo anteriormente, Jesus, através da sua morte, a sua ressurreição, o seu sacrifício é o caminho que Jesus estabelece para que a gente possa vir ao Pai. Através disso, ele faz com que a gente se torne moradas do Pai. E nós nos tornamos moradas de Deus. E nós nos tornamos morada de Deus, aonde ele, o Pai, pode habitar, porque ele vai enviar para estar não apenas conosco, mas vivendo em nós o Espírito Santo. Então, a maneira do verso 23 se cumprir, Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada, faremos dele o nosso lar. A maneira de Jesus fazer isso é através do envio do Espírito Santo. O Espírito Santo só pode ser enviado através da morte, através da obra de Jesus, através da morte e da ressurreição de Jesus, através da sua glorificação. Quando Jesus é glorificado, então o Espírito Santo é derramado. Sem que Jesus morra por nós, o Espírito Santo não pode vir habitar em nós. Por quê? Porque nós temos o problema do pecado, mas através da morte de Jesus, o problema do pecado é resolvido. Jesus resolve o problema da nossa rebelião através da sua morte vicária. Ele morre no nosso lugar, e quando nós aceitamos o sacrifício dele por nós, então nós somos purificados, nós somos perdoados, nós somos justificados, e nós somos preparados então para sermos parte da casa de Deus, habitação de Deus. Jesus diz que na casa do seu Pai há muitos lugares. Ele diz: quando eu me for e você estiver preparado, verso 2, ele diz assim: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Que muitos aposentos são esses? Somos nós, ok? Há muitas pessoas que através do sacrifício de Jesus se renderão a Deus, e que Deus vai estar presente na vida delas, Deus vai estar habitando nela. Então, nós somos os aposentos de Deus, nós somos o lugar aonde Deus está habitando. Jesus quer que nós estejamos no mesmo lugar que Ele está no Pai, e através da sua morte e da sua ressurreição, Ele nos dá condições de estarmos no Pai. Ele tem o Pai presente nele, através da presença do Espírito Santo, ele nos dá condições dele e do Pai estarem presentes em nós. Então, não perturbe o seu coração, não fique com medo, Jesus diz. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Nós podemos viver problemas, nós podemos passar por circunstâncias difíceis, nós podemos passar por pandemias, epidemias, nós podemos passar por dificuldades na economia, mas o nosso coração não deve carregar medo. Por quê? Porque nós já estamos vivendo numa nova realidade, nós temos a garantia de que a vida de Deus está disponível a nós, que nós temos um novo lugar, uma nova realidade onde nós estamos inseridos, e a presença de Deus, o próprio Deus que está em Jesus, agora está em mim e está em você, através da presença do Espírito Santo. Mas eu quero continuar um pouquinho mais e quero apresentar para a gente um último motivo que o texto nos dá para a gente não se preocupar. De novo, Jesus diz: não se preocupem, no lugar disso carreguem fé no coração de vocês em Deus e em mim, Jesus diz. Primeiro, por quê? Porque Jesus está estabelecendo para a gente um novo ambiente onde nós vamos estar inseridos, onde nós vamos estar morando, que é a presença do próprio Deus, que é aonde Jesus vivia. Jesus vivia com a sua vida inserida na vida do Pai e com a vida do Pai nele. Segundo, porque através do Espírito Santo de Deus, a presença
de Jesus e do Pai vão estar em nós, vão estar caminhando conosco. Em terceiro lugar, a gente não deve se preocupar. Verso 22, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá, não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixei amedrontar. Então veja, de novo, ele usa a mesma expressão do capítulo 14, versículo 1. Não deixe, não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Por quê? Porque ele nos deixa a sua paz. Então, o terceiro motivo pelo qual a gente não deve deixar o nosso coração se preocupar, ser tomado por ansiedade, ser tomado por medo, é porque Jesus nos dá a sua paz. A mesma paz que ele carregou com ele a sua vida toda enquanto ele esteve ministrando e servindo aqui, encarnado como ser humano. A mesma paz que fez com que ele não tivesse preocupação em tocar num leproso, com medo de ficar contaminado, na certeza de que o poder que estava nele é que iria purificar o leproso. A mesma paz que fez com que ele não tivesse medo de se colocar diante daquele endemoniado de Gadara, violento, com a convicção de que ele teria que se dobrar frente à sua autoridade. A mesma paz que fez com que Jesus não se preocupasse em ter nas suas mãos apenas 5 pães e 2 peixinhos com uma multidão diante dele, porque ele sabia de que a matemática do reino, a maneira do Pai nos suprir, funciona de uma maneira diferente da economia. A mesma paz que Jesus teve para estar dormindo num barco no meio de uma tempestade, a mesma paz que Jesus teve de ter que ir ao encontro dos seus discípulos sem ter um barco e simplesmente sair andando sobre as águas, a mesma paz que fez com que Jesus, apesar de estar com o seu coração consciente e aflito por aquilo que ele iria viver, mas encontrou forças, encontrou capacidade para encarar a cruz, não fugir dela. A mesma paz que fez com que ele levantasse depois da sua oração no Getsêmani, certo de que essa era a vontade do Pai e esse era o único caminho pelo qual ele deveria trilhar, e dizer para os seus discípulos: levantemos e vamos, chegou a hora. Eis que esse é o momento das trevas. Veja, nós não devemos ter medo, nós não devemos carregar preocupação, porque Jesus nos dá a paz do reino, Jesus nos dá a shalom do reino. Essa paz do reino envolve a nossa vida e blinda a nossa vida contra todo e qualquer tipo de preocupação. É uma paz que, de acordo com o apóstolo Paulo, excede todo entendimento. Não é uma paz que você vai ter porque você vai ficar olhando e tentando entender como nós vamos passar por essa fase com relação ao coronavírus ou com relação às consequências que o coronavírus pode trazer para a gente em termos de economia. Porque se a gente olhar para essa situação, o nosso fim, na verdade, é a angústia, é a preocupação, a ponto de muitas e muitas vezes, muitos que não têm essa paz de Jesus tirar a sua própria vida. Mas você tem a paz de Jesus. Jesus prometeu que ele daria a mim, ele daria a você a sua paz. E por isso, nós não deveríamos nos preocupar, nós não deveríamos permitir que o nosso coração se preocupasse. Nós não deveríamos deixar que o nosso coração fosse tomado de medo, porque a paz é uma promessa de Jesus e Jesus não mente. Jesus é Deus e tudo que ele fala, tudo que ele diz é exatamente do jeito que ele fala, exatamente do jeito que ele diz. Então, esse capítulo 14 é um dos capítulos mais preferidos que eu tenho das Escrituras. Eu já estudei muitas vezes e todas as vezes que eu leio, Deus traz mais e mais realidades novas para mim, para o meu coração, e eu espero que ele traga para o seu coração também. Então, ouça Jesus, não permita que o seu coração se amedronte, não permita que o seu coração se perturbe, não permita que o seu coração se preocupe. Creia em Deus e creia em Jesus. Creia no Pai e creia naquilo que Jesus Cristo fez por você. Através da sua morte, através da sua ressurreição, Ele fez com que eu e você pudéssemos, e todo aquele que crê nele, pudéssemos estar no mesmo lugar que ele está. E onde ele está? Ele está no Pai. Através do envio do Espírito Santo, ele nos fez moradas do Pai. E ele e o Pai podem habitar em nós através da presença do seu Espírito conosco. Não apenas conosco, mas também em nós. E através
da sua paz, nós estamos blindados contra todo e qualquer tipo de ansiedade que possa roubar a alegria do nosso coração. Nós não estamos presos às circunstâncias. A paz de Jesus não nos deixa preso às circunstâncias. A paz de Jesus é uma paz que excede todo entendimento, toda a realidade. É a paz que faz com que ele consiga ir para a cruz, porque ele tem a certeza absoluta de que no terceiro dia o Pai iria levantá-lo dos mortos. É a mesma paz que eu e você devemos carregar, porque nós temos a certeza absoluta de que aonde Jesus está, nós também estamos, e portanto absolutamente nada pode nos tirar desse lugar. Nada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelas promessas do Senhor nesse capítulo do Evangelho de João. Muito obrigado porque o Senhor nos prometeu que iria preparar lugar para que aonde o Senhor está, nós também estivéssemos. E o Senhor fez isso, Jesus, indo para a cruz. Nós conhecemos o caminho. O caminho é aquilo que o Senhor fez através da sua morte e da sua ressurreição. Apenas através disso nós podemos ir ao Pai. O Senhor disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Obrigado porque quando nós vamos ao Senhor, o Senhor nos conduz para estar aonde o Senhor está, e o Senhor está no Pai. Obrigado porque o Senhor nos enviou o teu Espírito para que assim como o Pai está no Senhor, através dele nós pudéssemos experimentar a vida do Pai em nós, por intermédio daquilo que o teu Espírito nos dá. Obrigado porque o Senhor nos prometeu a tua paz. O Senhor disse que o Senhor deixaria conosco a sua paz, e por isso nós não precisamos temer coisa alguma, não precisamos nos preocupar. Eu peço agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo aqui. Venha com um batismo de paz. Em nome de Jesus, se há qualquer tipo de preocupação na mente ou no coração de qualquer um aqui, eu peço que o Senhor substitua isso agora pela tua paz, Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, obrigado porque o Senhor nos fez moradas, cômodos para a habitação do teu Pai. Obrigado por isso. Obrigado porque a tua palavra nos garante, o Senhor nos garante na tua palavra que aonde o Senhor está, nós também estamos. E o Senhor está no Pai, e o Pai está em ti. Portanto, Senhor, nada, absolutamente nada, deveria nos amedrontar, nada, absolutamente nada deveria nos preocupar. Queremos responder à tua ordem. Não queremos deixar o nosso coração ser tomado de medo, ser tomado de ansiedade, ser tomado de preocupação, porque nós sabemos o caminho, porque nós trilhamos por ele, porque nós nos tornamos moradas do teu Pai, porque nós estamos onde o Senhor está, e o Senhor está no Pai, e o Pai está em ti. E isso nos enche de paz para enfrentarmos qualquer realidade que possa vir diante de nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe você. Leia todo o capítulo 14 do Evangelho de João. Preste atenção nos detalhes que eu te dei, ok? E na próxima semana não, amanhã, né, nós vamos estar juntos novamente aqui. Divulgue aí para os seus amigos, divulgue para os seus contatos. Essa live vai entrar lá no meu canal, ok? No YouTube. Depois vai estar disponibilizado, você pode assistir de novo, você pode encaminhar para as pessoas, tá legal? Eu espero por você amanhã, meio-dia aqui. Deus abençoe você. Valeu, gente. Beijo.